Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como lhes disse, depois da missa teremos a conferência sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, algo mais técnico, mais pontual. E hoje, no sermão, vamos fazer uma pequena análise da encíclica magistral do Papa Pio XII, Aurietis Aquas, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Foi, digamos assim, a última encíclica sobre esta devoção. E a encíclica significa "Tirareis águas com alegrias das fontes do Salvador", que é uma passagem do profeta Isaías. E ao instituir esta festa do Sagrado Coração e ao enriquecê-la com tantos favores espirituais, a Igreja não pretendeu acrescentar uma devoção nova às já existentes. Pretendeu conduzir os fiéis ao próprio centro da religião cristã. Esta é precisamente a grande ideia desenvolvida por Papa Pio XII na sua admirável encíclica Aurietis Aquas. E muitos olham para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e nela veem apenas uma representação piedosa de Nosso Senhor. Muitas vezes nós somos levados ao sentimentalismo a esta devoção. E não é sentimental, nem um pouco, esta devoção. Temos um pieguismo, um sentimentalismo sobre essa devoção, e não é assim. Não é assim. Nós devemos entender muito bem o que significa esta devoção do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja, porém, vê muito mais. Vê nela um resumo de toda a obra da encarnação e da redenção. Vê nela a manifestação sensível daquele amor eterno pelo qual Deus amou o mundo, entregou por ele o seu Filho unigênito. Pois nós vemos o que nós vemos nesta imagem? O coração de Jesus transpassado com uma coroa de espinhos e com labaredas de fogo. Esse amor que veio a este mundo porque nos amou e se imolou para nos salvar. Por isso que a coroa de espinhos e ele transpassado. Por isso, para compreendermos verdadeiramente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devemos considerar 3 verdades. Primeiramente, o Sagrado Coração revela-nos o amor de Deus. É um amor de Deus de maneira sensível. Em segundo lugar, o Sagrado Coração é a fonte de toda a obra da redenção, que levou a cabo esta imolação no Calvário, no altar do Calvário. E, finalmente, o Sagrado Coração reclama de nós uma resposta de amor, de reparação e de santidade. É muito bonito ter esta imagem em nossas casas. De fato, Nosso Senhor faz muitas promessas que quem a tivesse em casa, Ele abençoaria, mas não basta isso. Nós devemos honrar imitando Nosso Senhor, com santidade, com reparação dos nossos pecados, dos pecados dos outros, e com amor também. Pagar este amor com amor. E essa devoção é, de maneira interessante, totalmente diferente da Divina Misericórdia, que foi condenado por 2 papas, o Papa Pio XII e o Papa João XXIII. Foi condenado e não tem nada de sobrenatural, que é a resposta que está na Sagrado Coração do Santo Ofício. Não tem nada de sobrenatural, nem na imagem, nem nas revelações, porque o demônio ele sabe mudar para destruir a devoção verdadeira ao Sagrado Coração de Jesus. Essa divina misericórdia sem justiça é um absurdo. O Sagrado Coração tem misericórdia, mas tem justiça. Por isso que Nosso Senhor pede a reparação, pede que reparemos o seu Sacratíssimo Coração. Então, o primeiro ponto que devemos considerar é que o Sagrado Coração é a revelação do amor de Deus. Quando Nosso Senhor veio ao mundo, os homens já sabiam que Deus existe. Sabiam-no pela criação, como ensina São Paulo,
O firmamento anunciava a glória de Deus, a ordem admirável do universo manifestava a sua sabedoria, os acontecimentos da história davam testemunho da sua providência. O povo judeu sabia muito bem disso, quando eles foram tirados do Egito, e eles passaram no Mar Vermelho a pé enxuto. Foi um grande milagre. Mas uma coisa permanecia escondida aos olhos humanos: a profundidade do amor divino. Até onde chega, claro que a gente nunca vai poder sondar até onde o fim disso, porque Deus é infinito. Mas eles não sabiam disso. É verdade que Deus já havia manifestado a sua bondade no Antigo Testamento, já havia libertado Israel do Egito, já havia conduzido o seu povo através do deserto, já havia falado pelos profetas, mas somente na encarnação o amor divino apareceu em toda a sua grandeza. São João exprime esta verdade numa frase que poderíamos chamar o resumo de todo o Evangelho. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa frase de São João resume toda a obra que Nosso Senhor veio fazer a este mundo. Notemos que o apóstolo não diz simplesmente que Deus salvou o mundo. Diz que Deus amou o mundo. O amor é a causa da redenção. O amor está na origem de todos os mistérios da vida de Cristo. Se o Filho de Deus desceu do céu à terra, foi por amor. Não teria necessidade nenhuma. Nós estávamos enfadados ao inferno, mas Deus, nosso Senhor, teve pena, misericórdia e por amor veio salvar-nos. Se nasceu em Belém, na pobreza, foi por amor. Se passou 30 anos na obscuridade de Nazaré, foi por amor. Se percorreu os caminhos da Palestina pregando, curando e consolando, foi por amor. Se subiu ao Calvário carregando a cruz, foi por amor. Ora, é precisamente este amor que a Igreja quer que contemplemos quando nos apresenta o Sagrado Coração de Jesus. O Nosso Senhor mesmo vai falar, a Santa Margarida Maria: eis o coração que tanto amou os homens. E o que recebe deles? Friezas, esquecimentos, ingratidões. E Pio XII ensina que o coração de Jesus é o principal sinal e símbolo do amor do Redentor. Não se trata de uma escolha arbitrária. O coração sempre foi considerado pelos homens como o símbolo natural da vida interior e do amor. Quando a Sagrada Escritura fala do coração, fala frequentemente daquilo que existe de mais profundo da alma. Quando Salomão escreve: meu filho, dá-me o teu coração, pede mais do que uma obediência exterior. Pede a entrega da alma inteira, de tudo. Ou seja, a mesma coisa, amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus inteiramente. Tudo está devotado a Deus. Quando Nosso Senhor declara: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, revela-nos as disposições íntimas da sua alma santíssima. E ao contemplarmos o Sagrado Coração, somos convidados a penetrar nesta vida interior de Cristo. Somos convidados a contemplar o amor que animava todos os seus pensamentos, todas as suas palavras e todas as suas ações. E o Evangelho está repleto de manifestações deste amor de Deus para com os homens. Vemo-lo chorando sobre Jerusalém, que rejeita a graça de Deus. Quando, perto da sua paixão, Nosso Senhor passa por Jerusalém, olha Jerusalém bela, o templo, todas as suas construções, e ele vai chorar. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e não soubestes descobrir a vinda daquele que quis te salvar. Nosso Senhor quis reunir todos eles como uma galinha que reúne seus pintinhos e não quiseram. E vai ser destruída.
não vai ficar pedra sobre pedra. Assim também Nosso Senhor chora sobre a alma de aqueles que não querem receber a sua graça. Vemo-lo derramando lágrimas junto ao túmulo de Lázaro. Vemo-lo comovido diante da multidão abandonada como ovelhas sem pastor. E vemo-lo acolhendo pecadores, consolando aflitos e perdoando inimigos. Por exemplo, a belíssima passagem da mulher adúltera. Estava lá, ela jogada, os homens queriam apedrejá-la porque estava na lei, devemos apedrejá-la, foi pega em adultério, e eles tentando destruir a Nosso Senhor, porque se ele fala, não, deve apedrejar, ai, a misericórdia, não deve apedrejar, e a lei? O Senhor simplesmente vai falar, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o Evangelho vai falar, dos mais velhos até os mais moços, todos foram deixando suas pedras e indo. E no final fica Nosso Senhor com a mulher, e ele pergunta-lhe, mulher, onde estão aqueles que lhe haviam condenado? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Muitas vezes as pessoas só se lembram do vá, mas tem a segunda parte, e não peques mais. O Senhor não é um bonachão. Ele quer a justiça também. E tudo isso manifesta exteriormente aquilo que ardia incessantemente em seu coração. E por isso a devoção ao Sagrado Coração não é uma devoção sentimental, como o mundo moderno a faz. É uma contemplação teológica do amor de Deus manifestado na humanidade do Verbo encarnado. Mas se o Sagrado Coração nos revela o amor de Deus, ele nos revela também a obra produzida por este amor. Chegamos, assim, ao segundo ponto. O Sagrado Coração é a fonte de toda a redenção. E São Paulo escreve aos Gálatas, amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Nós não conseguimos mensurar a profundidade dessas palavras. Amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Ou seja, Nosso Senhor se imola por cada um de nós. Cada uma das nossas almas caiu uma gotinha do sangue de Nosso Senhor para nos libertar. Então, por isso que nós vemos uma Santa Teresinha ter misericórdia do Pranzini, aquele assassino, aquele criminoso terrível, e fazendo de tudo para salvar aquela alma, mandando celebrar missas em Santa Maria das Vitórias, e no final ele se converte. Porque ela via ali não uma pessoa, não uma filantropia, o amor do homem pelo homem, não. Ela via ali uma alma que havia caído o sangue do Redentor. E deveria ser salva. Deveria ser salva. E nestas palavras encontramos toda a explicação do Calvário. Os homens crucificaram Nosso Senhor por ódio. Judas entregou-o por avareza. Os chefes dos judeus condenaram-no por inveja. Pilatos abandonou-o por respeito humano. Mas acima de todas estas causas humanas, existe uma causa mais profunda e mais elevada. Cristo entregou-se livremente por amor. É esta verdade que Pio XII insiste em recordar. O sofrimento de Cristo não pode ser separado do seu amor. A paixão não é simplesmente uma história das dores. É, antes de tudo, a história do amor mais perfeito que jamais existiu. E Nosso Senhor mesmo declara, ninguém me tira a vida. Eu a dou por mim mesmo. De fato, Nosso Senhor vai dar a sua vida só no último momento. Ele vai entregar-se todo o seu sangue por nosso amor. Só com um suor de sangue, Nosso Senhor podia haver morrido. Com a flagelação nem te conto. Mas ele, sobrenaturalmente, ele levou a sua vida até o extremo para mostrar-nos o seu amor
e para também dar-nos o exemplo das suas virtudes na paixão. É este amor que explica a manjedoura de Belém, é este amor que explica os trabalhos de Nazaré, é este amor que explica a agonia no Getsêmani, é este amor que explica a cruz. E por isso a Igreja contempla com particular veneração o lado aberto do Salvador. São João narra que depois da morte de Cristo, um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E os padres da Igreja viram neste fato um dos maiores símbolos da história da salvação. E Santo Agostinho compara o lado aberto de Cristo ao lado de Adão, do qual foi formado Eva. E assim como a primeira mulher saiu do lado do primeiro homem adormecido, assim a Igreja saiu do lado de Cristo adormecido na morte. E São João Crisóstomo vê na água a figura do batismo e no sangue a figura da Eucaristia. Esses dois sacramentos importantíssimos. Sem o batismo, as portas do céu estão fechadas para nós. Não podemos ser herdeiros do céu nem entrar no céu. E sem a Eucaristia, nossa alma morre de fome. E os sacramentos pelos quais recebemos a vida sobrenatural brotam simbolicamente daquele lado aberto. Ora, é precisamente por isso que a encíclica Aurietis Aquas reescolhe as palavras do profeta Isaías: tirareis águas com alegria das fontes do Salvador. As fontes do Salvador são as fontes da graça. Essas fontes das quais nós devemos tirar a água para alimentar a nossa alma. São as fontes da vida sobrenatural. São as fontes abertas pelo amor de Cristo. E toda a Igreja vive destas fontes. Por isso que hoje em dia nós vemos as almas tão mirradas, porque as fontes das graças estão um pouquinho escondidas. Essas missas sacrílegas, missas novas, sacramentos mal celebrados ou inválidos, as fontes da graça estão fechadas. São fontes abertas pelo amor de Cristo, toda a Igreja vive destas fontes. Toda a santidade dos santos procede dessas fontes. Toda a esperança dos pecadores procede dessas fontes. E quando veneramos o Sagrado Coração, contemplamos a origem de todos os tesouros da redenção. Mas seria inútil contemplar esse amor se não lhe correspondêssemos. Muito bonito, o amor de Cristo para conosco, mas se nós não correspondemos a este amor, nada vale, nada vale. Ficamos só a contemplar um quadro bonito, uma obra, uma paisagem, mas não fazemos nada para melhorar isso e melhorar em nós. Por isso, chegamos ao terceiro ponto. O Sagrado Coração exige de nós uma resposta de amor, de reparação e de santidade. Amor, reparação e santidade. E a providência, mais que esta verdade fosse, quis que esta verdade fosse particularmente recordada pelas revelações feitas a Santa Margarida Maria de Alacoque, quando Nosso Senhor lhe apareceu mostrando o seu coração cercado de espinhos, pronunciou aquelas palavras que a Igreja jamais se cansará de repetir. Eis este coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E em reconhecimento, não recebe da maior parte deles, senão ingratidões. Uma palavra dura de Nosso Senhor, que deve tremer as fibras da nossa alma, que não, em reconhecimento não recebe da maior parte deles, senão ingratidões. Estas palavras constituem uma verdadeira lamentação divina.
Nosso Senhor não se queixa dos sofrimentos da paixão, que foram terríveis. Não se queixa dos açoites, que foram... Nós não aguentaríamos um açoite daquele. Não se queixa dos cravos, que também foram algo tenebroso. Mas ele se queixa das ingratidões. E aqui encontramos uma das ideias centrais da encíclica Aurietis Aquas, de Pio XII. O Papa vai ensinar que a devoção ao Sagrado Coração não consiste apenas numa contemplação passiva do amor de Cristo. Ela deve produzir uma resposta efetiva de nossa parte. Uma mudança de vida. O amor pede amor. Se contemplarmos o amor de Cristo e permanecemos indiferentes, não compreendemos o Sagrado Coração de Jesus. Se veneramos a sua imagem, mas continuamos a viver no pecado, não compreendemos o Sagrado Coração de Jesus. Se rezamos as suas ladainhas, mas conservamos o orgulho, o rancor, a tibieza, nós não compreendemos o Sagrado Coração. A verdadeira devoção manifesta-se na transformação da vida. Nosso Senhor não nos diz apenas, contemplai o meu coração. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor quer que façamos do seu coração uma escola. O que nós fazemos na escola? Aprendemos. Aprendemos as letras, aprendemos os números, aprendemos a história. E assim também, ao contemplarmos o Sagrado Coração de Jesus, devemos aprender dele. Devemos ir para uma escola, essa escola do Sagrado Coração. A devoção ao Sagrado Coração é uma escola de santidade. Ela ensina a humildade contra o orgulho, ensina a mansidão contra a violência, ensina a pureza contra as paixões, ensina a caridade contra o egoísmo, ensina o espírito de sacrifício contra o amor desordenado de si mesmo. E quanto mais nos aproximamos do coração de Jesus, mais devemos parecer-nos com eles. E assim nós vemos na vida dos santos, como os santos eram imitadores de Nosso Senhor. Então a igreja hoje coloca diante dos nossos olhos o coração transpassado do Salvador para que compreendamos o segredo de toda a vida cristã. O cristianismo não é apenas uma lei, porque muitas vezes as pessoas veem o cristianismo como uma lei. Isso pode, isso não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ou seja, regrinhas matemáticas. Não, não é isso. Não é apenas uma doutrina, não é apenas uma moral. O cristianismo é, antes de tudo, o amor de Deus manifestado aos homens em Jesus Cristo. Esse amor brilhou em Belém, esse amor ensinou em Nazaré, esse amor sofreu no Calvário, esse amor permanece nos sacrários, e esse amor continua hoje a chamar as almas para junto de si. Então aproximemo-nos, pois, com confiança daquele coração adorável do qual brotam todas as graças. Bebamos com alegrias das fontes do Salvador e peçamos que, contemplando cada vez mais o amor de Cristo, aprendemos finalmente a corresponder-lhe com uma vida verdadeiramente cristã, para que um dia possamos repousar eternamente naquele coração que nos amou desde toda a eternidade. Essa frase nós devemos ter bem presente. Nosso Senhor nos amou desde toda a eternidade. Não houve um momento que Deus, nosso Senhor, não nos tenha amado, porque Deus é eterno. Deus nos conhece desde toda a eternidade e sabe o que nós vamos passar, que passamos, e sabe como conduzir-nos. E que jamais cessará de amar aqueles que neles colocam a sua confiança. Devemos sempre colocar nossa confiança em Nosso Senhor. Não no mundo, não em nós mesmos, mas em Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre.